Enquanto Pipeia entra, pede para Takumi esperar no jardim, onde ele encontra uma elfa chamada Sofia, que manda ele ir embora dizendo que ali não é lugar para criança. Takumi acaba conhecendo a dona da empresa, a Mulan. Peipek conta para ela que o Takumi tá meio relutante com esse lance de fazer contrato com escravos, mas ela explica que no reino deles os escravos têm direitos. Diz que pelas regras, o dono tem que cuidar do escravo e respeitar seus direitos básicos. Nenhum dos dois pode machucar o outro, e o dono não pode obrigar o escravo a fazer algo que não esteja no contrato. Já o escravo é obrigado a manter segredo do que souber do dono. Isso surpreende o Takumi, e ela ainda explica que existem vários tipos de escravos, e Takumi explica que tem habilidades que prefere manter em segredo. Diz que, por estar na guilda dos aventureiros, vai acabar indo a lugares perigosos ou em busca de itens raros. Então ele precisa de alguém que lute e vá com ele nas missões. Mulan diz que cuidar da casa e ser guarda-costas são funções diferentes, e que ele precisaria de 2 escravos. Ela apresenta uma menina órfã chamada Maria, que foi sequestrada por bandidos quando era pequena. Por isso, foi treinada para cuidar da casa. Takumi fala da mansão, e quando ela diz que dá conta de tudo, ele fica surpreso, achando estranho uma garota tão fofa ainda não ter sido escolhida. Ela fica toda sem graça e solta que não vai dormir com ele, o que deixa ele assustado, porque ele nem pensou nisso. Ela pergunta se ele se contenta com ela só cuidando da casa, e ele confirma. Ela agradece por ter sido escolhida. Mulan comenta que não tem nenhum escravo de guerra disponível no momento. Aí a Maria lembra da Sofia, mas Mulan manda ela ficar quieta e ir arrumar as coisas. Takumi pergunta sobre a Sofia, e mesmo com Mulan dizendo que ela tem alguns problemas, ele insiste em conhecê-la. Ele sente que é por causa da habilidade de intuição, mas não consegue deixar pra lá e resolve seguir o instinto. Mulan apresenta a Sofia, contando que ela foi capturada há 50 anos durante a guerra entre os reinos de Triaria e Uger, e desde então nunca firmou contrato com ninguém. Mulan diz que ela tem ferimentos no corpo e não consegue usar magia porque foi selada. Takumi pede para conversar com ela a sós, e Mulan sai, pedindo para Sofia cuidar dele. Ele se apresenta e ela logo fala que não vai servir para ele, mas ele pega na cabeça dela e olha o status. Fica chocado ao ver que ela é uma guerreira forte e pensa que, se conseguir curar os ferimentos e tirar a maldição, ela pode ser uma ótima aliada. Quando Mulan volta, ele diz que quer fazer o contrato, e ela fica feliz, mas a Sofia ainda fica meio insegura. Depois, eles finalizam os papéis e Mulan prepara os contratos mágicos. Maria e Sofia agradecem o novo dono, mas Takumi acha que é ele que deveria agradecer, e a Sofia pede para ele parar de tratar elas com tanta formalidade. Mulan comenta que ele vai ser um bom mestre. Ele leva as duas para casa, mas as duas ficam assustadas ao ver a Maple. Ele avisa que todos vão morar juntos, e dá quartos separados para elas, mas a Sofia acha que é luxo demais. Aí ele diz que não tem problema, porque a casa é grande e ainda tem um bom banheiro que elas podem usar sempre que quiserem. As duas curtem o banho, e a Maria comenta que nunca imaginou que a Mulan deixaria a Sofia ir, já que nunca a vendeu, por mais que oferecessem muito dinheiro. Sofia fica pensativa, e quando Maria pergunta, ela diz que nos contratos dela e da Maria, várias partes sobre o Takumi estão em branco, como o lugar onde ele nasceu e sua origem. Aí ela fica na dúvida se ele está escondendo algo. Takumi prepara o jantar para elas, e Maria fica sem graça porque cozinhar era parte do trabalho dela, mas ele diz que tá tudo bem, que ela pode ajudar limpando. Ele chama as duas para comer junto porque quer fazer tudo em grupo, e ainda pede para elas chamarem ele pelo nome em vez de a mestre. No dia seguinte, Takumi encontra o Pipeia da companhia, que entrega para ele as coisas que ele tinha pedido. No caminho de volta para casa, ele passa por uma igreja e fica surpreso ao ver uma estátua da Nolene. Ele agradece a ela pelas bênçãos, mas fica encucado com o fato dela ter falado mal de Sidônia quando o invocou pela primeira vez. De repente, ele é teleportado até ela. Nolene explica que não tem ligação com a Igreja Divina nem com o Império de Sidônia. Takumi fica sem entender como chegou lá, então ela diz que foi porque ele orou para ela, e ela o chamou rapidinho. Ela conta que existem duas religiões nesse mundo, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A da Criação já adorava ela desde o começo. Mas a da Luz Divina foi inventada faz pouco tempo, junto com um Deus que nem existe. Depois disso, o Império Sagrado de Sidônia usou a força para espalhar sua religião e começou a bater de frente com a Igreja da Criação. Mas Nolene não podia se meter nos rolos dos humanos. Por isso Sidônia conseguiu usar o feitiço de invocação.
Ela fala que as bênçãos dela vão durar para sempre, só que a parte que ajudava ele a conhecer gente legal e evoluir vai acabar, já que o tutorial dele tá quase no fim. Agora ele vai começar a cruzar com gente de má índole. Enquanto isso, lá no Império Sagrado de Sedona, o imperador pergunta sobre os 3 heróis que foram invocados. Dizem para ele que estão em treinamento. No começo, eles ficaram meio desconfiados, mas a Imperatriz conseguiu convencer eles a ajudar o Império. A gente vê 2 dos heróis, Akira e Yamo, treinando, mas quando tentam fazer a mesma coisa com a Akane, ela se recusa porque não curte violência. Aí aparece a Elizabeth e fala que não é bem violência, mas sim força para salvar o mundo deles. Akira fala para Akane não se preocupar porque ele sempre vai proteger ela, o que deixa a Elizabeth impressionada. Mesmo assim, a Akane continua achando ela perigosa. Takumi chega em casa, mas escorrega e cai. A Sofia tenta ajudar a pegar as coisas dele, mas ele usa magia para guardar tudo na caixa de itens, o que deixa ela meio desconfiada. Ele fala que tem trabalho importante para fazer na oficina e pede para jantarem sem ele. Mas a Sofia resolve seguir ele e acaba vendo ele cortando o próprio braço com uma faca, para depois curar com magia. Ele explica que, por mais louco que pareça, precisa fazer isso para aumentar as habilidades. Também comenta que o que a Maria fez foi maldoso, e só de ouvir o nome dela a Sofia fica preocupada. Ela corre para cima dele, mas perde as forças e desmaia em cima dele. Ele cuida da mão dela, e mesmo com o corpo dela resistindo à magia, consegue curar, o que ainda ajuda a melhorar a magia de luz dele. Ele leva ela para o quarto e usa seus poderes para tirar a maldição e curar completamente. No dia seguinte, quando a Sofia acorda, tenta avisar a Maria sobre o mestre deles, mas a Maria diz que ele curou ela e mostra um espelho. A Sofia vai até o Takumi e agradece por ter curado e tirado a maldição dela, agora podendo usar magia de novo. Ele revela que precisava melhorar a magia de luz, então usava veneno forte no corte e curava várias vezes. Mas ela quer saber por que ele chamou a Maria de cruel. Ele explica que ela jogou as ervas dele fora sem querer. A Sofia se emociona e finalmente aceita ele como mestre, jurando lealdade para a vida toda. Takumi vai até a biblioteca e se surpreende ao ver só 4 livros sobre alquimia. Aí ele pensa se o pessoal não tem muito interesse nisso. Ele percebe que os livros estão escritos numa língua antiga, mas ele entende fácil por causa da bênção da Nolene, que fez ele saber todas as línguas do mundo. Ao voltar para casa, a Maria comenta que não consegue esquecer o momento entre ele e a Sofia, e ele percebe que ela viu tudo. Depois, eles continuam fabricando privadas, e a Maria fica impressionada com a quantidade. Takumi diz que cumprir a encomenda não vai ser problema, e que finalmente vai poder descansar. A Maria pergunta se ele pretende fazer outras coisas, e ele conta que quer viajar, porque apesar de estar feliz com tudo, ainda quer descobrir coisas novas. Ele fala que vai levar a Sofia com ele para se proteger. E a Maple também, já que é o bichinho de estimação dele. Mas pede para Maria ficar e cuidar da casa. Ela pergunta se ele acha ela um estorvo por querer ir junto, mas ele fala que a viagem vai ser perigosa. Ela começa a chorar dizendo que não consegue cuidar da casa sozinha. Ele pensa que sempre ia ficar preocupado se deixasse ela para trás. Aí ele olha os status dela e fica surpreso por não serem ruins. Então pergunta se ela tem certeza de que quer ir junto. Sofia. A Sofia também acha que a Maria devia ir com eles, dizendo que como ela manda bem tanto na luta quanto na magia, pode até ensinar umas coisas para Maria. Aí o Takumi pergunta quais armas elas vão precisar para a viagem. A Sofia já lista tudo o que quer, enquanto a Maria só pede uma espada curta. Mas a Sofia diz que só com uma espadinha assim, os ataques dela não vão ter força o bastante contra monstros. Então recomenda que ela use uma lança e começa a ensinar como se usa. Depois disso, o Takumi começa a fabricar as armas, e com isso ele acaba subindo de nível. Ele pensa em fazer armaduras para as 2, mas acha que vai ser estranho pedir as medidas. Então, ele invoca umas bonecas que ele tinha feito delas e começa a desenhar as armaduras. Passados alguns dias, ele entrega as armaduras para Maria e Sofia, e ele mesmo fica surpreso com o quão bem serviram nelas. A Sofia, por outro lado, fica sem entender como ele conseguiu fazer armaduras tão perfeitas sem tirar medida. Ele muda de assunto rapidinho e pergunta o que elas acharam das armas, e fica feliz por ver que gostaram. Ele também dá uns anéis com mana, que vão ajudar elas a lançarem magia. Depois, eles vão até a guilda dos aventureiros para que a Sofia e a Maria façam o registro antes da viagem.
O recepcionista, Hans, lembra o Takumi que ele ainda precisa completar umas missões. Aí ele pensa em escolher umas bem fáceis, mas a Sofia diz que assim ele não vai ganhar ponto nenhum. Ele responde que não se preocupa com isso, já que não quer subir de patente na guilda. De repente, outro grupo começa a perturbar a Sofia e a Maria, dizendo que elas deveriam ir com eles. O Takumi defende elas, mesmo ficando nervoso. Um dos caras tenta bater nele, mas ele usa magia para reforçar o corpo e acaba quebrando a mão do sujeito. O mestre da guilda, Baraki, aparece achando que o Takumi é o culpado da confusão, mas o Hans explica tudo. Ele pergunta pro Takumi o que ele fez, e como ele fica meio sem jeito de responder, o Baraki garante que tudo vai ser mantido em sigilo. O Hans ainda fala que sentiu um traço de mana, e isso surpreende o Takumi, já que para sentir um traço tão fraco, a habilidade mágica do Hans deve ser bem avançada. O Takumi então diz que não usou magia diretamente, mas tirou carvão da caixa de itens e passou no corpo, e conta que tinha transformado o carvão em diamante. O Hans sugere que todos sejam promovidos para Rank D, e o Baraki diz que isso vai impedir que mais gente mexa com eles, mas o Takumi lembra que a Sofia e a Maria acabaram de se registrar. Aí o Hans pergunta se elas topam pegar umas missões específicas que ele separou para fazerem subir de nível mais rápido, e elas aceitam. Durante a missão de eliminar goblins e kobolds, a Maple avisa por telepatia que tem 4 goblins escondidos num arbusto. A Sofia diz que vai dar conta de 2 e corta eles sem esforço. Os outros 2 partem para cima, mas a Maple joga a teia e derruba eles, e o Takumi junto com a Maria acabam com eles. Ele se espanta com a quantidade de goblins e kobolds que estão enfrentando e comenta que já derrotaram monstros o bastante para completar a missão 3 vezes. A Sofia acha que pode ter um acampamento perto e talvez até um general goblin. Ela explica que um general desses é um monstro de rank C, e normalmente é preciso pelo menos 5 grupos de aventureiros rank D ou mais para derrotar um acampamento assim. O Takumi acha melhor evitar o confronto, mas a Sofia acredita que se usarem toda a magia que tem de uma vez, conseguem vencer sozinhos. A Maple avisa o Takumi que está prestes a evoluir. Então ele abre uma dimensão de bolso para ela, mas lembra que ela não vai poder ajudar na luta com os goblins. A Sofia fala que tem centenas de goblins por lá, e como não tem nenhum humano no meio, dá para atacar usando só magia. Eles usam os anéis para lançar feitiços e acabam com vários goblins, mas a Sofia diz que ainda não terminou, pois o general Goblin e os cavaleiros goblins apareceram. O general avança em cima do Takumi, mas ele bloqueia o ataque e usa magia de fogo para acabar com ele. Quando voltam para a guilda, o Baraki dá uma bronca no Takumi por ter feito uma missão tão perigosa sozinho, mas a Maple sai da dimensão de bolso já evoluída e empurra ele para trás. A Maria fica chocada com o quanto ela tá fofa e não acredita que agora ela até consegue falar. Antes do Hans pegar as recompensas, ele conta que o Takumi foi promovido para Rank C, e a Sofia e a Maria subiram para Rank D. Em casa, a Maria pergunta pro Takumi se ele tem algum pano velho. Ele fica sem entender por que ela quer isso. Aí ela explica que quer fazer roupas íntimas para ela e para Sofia. Mas ele acha que usar retalho não vai dar certo, aí ele mesmo começa a desenhar. Takumi desenha como o modelo deveria ser. A Maple aparece dizendo que o Pipek veio vê-lo, mas ele o encontra desmaiado. Então ela explica que ele desmaiou de susto ao ver sua nova forma. Quando acorda, Pipek conta que o senhor de Bolton, chamado Godwin, quer conversar com Takumi, o que o surpreende, e ele fica curioso sobre o motivo. Aí o Pipek revela que é por causa dos banheiros. Takumi percebe que o apoio poderoso a que o Pipek mencionou, que impediria a interferência do Império, era o próprio Godwin. Então ele entende que não dá para recusar o encontro.